A gente começa e o pessoal vai entrando. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Kleber Costa, né, diretor técnico comercial no Organex. E viemos aí hoje aí fazer esse trabalho, mais um bate-papo, né, na verdade. A ideia é essa, sempre foi essa, de um bate-papo. Seja um bate-papo técnico, um bate-papo sobre carreira profissional, sobre saúde e bem-estar. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de bate-papo assim, de uma forma mais leve, para que as pessoas interajam, para que as pessoas conheçam um pouquinho desses diversos temas que a gente vem trazendo aí. E hoje eu estou com o Anderson Coqueiro, né? Ele é da Siemens, trabalha na parte de desenvolvimento de negócio, né, Coqueiro? E eu vou chamar ele sempre de Coqueiro aqui, porque já acostumei. Para falar Anderson Coqueiro ou Anderson, vai ser difícil agora. Tá? É como todos me chamam, fica à vontade. E hoje o nosso tema é voltado a eu falo que é um tema muito interessante para o momento. A gente fala, hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né? Que necessitamos aí de tecnologia para tudo, né? Para comunicação, seja dentro da indústria, seja fora, seja para uma integração. E a gente vem falar também de um sistema que é muito importante para o processo aí, que vem chegando de forma assim, mais tranquila dentro do Brasil, no Brasil, mas que chegou para ficar, né? Que é o Sistema de Gestão de Laboratório para o CQ, né? Que é o LIMS, e a gente fala que é um ERP para laboratório. Aí eu trouxe aí esse especialista aí em tecnologia, trabalhei com o Coqueiro num projeto do Laboratório Cristal. Já conheci a empresa que ele trabalhava na época, que era a Active, depois Siemens. A Siemens comprou a Active, né? Coqueiro? Exatamente. 2011. Isso mesmo. E eles trabalham com... Ele vai apresentar um pouquinho, vai se apresentar o Glauber aí. Vai se apresentar e apresentar um pouquinho do que faz a Siemens, para a gente dar andamento aí no nosso bate-papo. Beleza? Fica à vontade, Coqueiro. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Anderson Coqueiro, mas como o próprio Kleber já falou, podem ficar à vontade para me chamar de Coqueira, como todos me chamam mesmo. Eu entrei nesse segmento, comecei a trabalhar com a indústria farmacêutica em 2004, então já se vão aí pouco mais de 15 anos já, trabalhando com foco em soluções de TI, né? Meu background é TI, então são soluções de TI para a indústria farmacêutica. Trabalhei na Active, né? Quando eu entrei em 2004, eu entrei na Active. Na época já era uma empresa renomada e reconhecida nacionalmente aí pelo grande trabalho que ela fazia na época dentro da indústria, dentro de sistemas MES, né? Dentro da indústria farmacêutica. Em 2011 ela foi adquirida pela Siemens, aí nós tivemos a oportunidade de ampliar bastante o nosso portfólio, inclusive a solução que a gente traz, o conhecimento que a gente traz dessa solução de Lean, que é o tema do bate-papo de hoje, vem desse grande portfólio aí que agora a Siemens tem para oferecer para as indústrias farmacêuticas. Mais recentemente eu comecei a atuar também aqui dentro da América Latina como um todo. Hoje o Brasil é o hub da Siemens para soluções de TI voltadas para a indústria farmacêutica. Aqui é o escritório de São Caetano, que é onde eu fico, é o hub para a América Latina, então tenho feito alguns trabalhos mais fortemente aí com a Argentina e México. E agradeço bastante aí o convite, Kleber, muito obrigado. Cara, uma honra, viu? É um grande espaço aí que você tem desenvolvido aí nesse período de quarentena, com grandes profissionais, temas muito relevantes. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje. Bom, alegria muito grande aí ter você aqui, cara que eu respeito muito, né? A gente fez trabalho de 1 ano e 6 meses, sempre na correria ali, fazendo o negócio acontecer. E foi um trabalho bem, assim, bacana, foi um trabalho muito, muito grande e gratificante, né? Tudo é válido, né? Eu falo que a experiência pessoal e profissional, principalmente, né? Tá o Fabiano aí também. Abração, cara. Vamos falar então um pouquinho, explica o pessoal que tá chegando, às vezes o pessoal não conhece muito bem o que é o Lean. O que é um Lean? E onde que usa esse sistema na indústria, como usar? Perfeito, vamos lá. Lean é a abreviatura, né, em inglês de Laboratory Information Management System, ou seja, Sistema de Gestão de Informações Laboratoriais, e ele tem como principal função coordenar todas as atividades que acontecem dentro dos laboratórios. Então, assim, dentro da indústria farmacêutica,
principal aplicabilidade do sistema Lean é dentro do controle de qualidade. Então, quando nós olhamos hoje para um processo dentro de uma indústria, o foco principal é realmente a parte de gerenciamento das amostras e dos resultados, e aí a gente inclui inclusive os dados brutos, mas vai muito além, né? Então, para suportar realmente todo o processo, conseguir trazer maior performance, maior conformidade para a indústria, e também suportar e conseguir eliminar, na medida do possível, e em muitas das nossas implementações, a grande maioria é possível eliminar praticamente 100% das planilhas eletrônicas e registros manuais que são feitos dentro do processo, né? Legal. O que eu falo para o pessoal, assim, é muito interessante quando você fala de um sistema como esse aí, porque ele interage com outros processos, né, Coqueiro? Quando você fala de um Lean, nós estamos falando assim, poxa vida, entrou um material, eu posso configurar o meu Lean nessa entrada do material, ele já falar qual a regra de amostragem que eu vou fazer, ele pode já gerar, através dos sistemas, identificações das amostras, aí ele vai fazer a entrada ali dessas amostras, que pode também fazer um planejamento para as análises dessas amostras, retenção e tudo mais. Então, assim, ela interage ali, mas também ela dá baixa no estoque, ele pode integrar para dar baixa no estoque, ele pode entrar e você fazer resultados, e a gente vai falando sobre isso também, que é essa interação com outros processos, né? Que é bem interessante e que ganha muito tempo, né? Sem dúvida, porque realmente esse é o ponto, né? A utilização da solução, de uma solução do tipo Lean, começa no registro da amostra, né? Ou seja, o momento que essa amostra nasce, o momento que ela começa a existir dentro da companhia, que muitas vezes é um momento bastante anterior ao momento que ela chega no laboratório. E nós sabemos, pelos processos que existem, que muitas vezes a produção tem uma planilha que ela alimenta, ou a área de armazém, depósito, nos recebimentos de matérias-primas tem uma planilha que alimenta com as chegadas dos lotes dos fornecedores, né? Tanto de matéria-prima quanto material de embalagem. Depois aquilo vai para o laboratório tem a sua própria planilha que controla o momento que chegou, depois o momento que começou a analisar, e o Lean ele vem para trabalhar em cima disso tudo. Então ele vem para controlar desde esse momento do registro, ou seja, automaticamente o laboratório vai ser notificado que existem novas amostras que estão em processo, por exemplo, de coleta, ou que estão em processo de envio para o laboratório. Essas amostras elas são identificadas, quando elas chegam no laboratório, através da leitura dessa identificação, automaticamente já vai ser reconhecida qual que é a amostra, quais são os testes, quais são os laboratórios pelos quais aquela amostra vai passar, quais são os parâmetros que têm que ser avaliados, e aí a gente vai seguindo o fluxo todo de testes, até a parte de avaliação, a validação daquela amostra, e a emissão do certificado de integração com outro sistema. Aproveitando aí que você está passando um pouquinho do fluxo, quando eu falo no Lean, o que acontece com os sistemas? Por exemplo, num laboratório a gente sabe que existem N planilhas, mas que existem também outros sistemas integrados ali aos HPLCs, UVs, espectros e outros tipos de equipamentos. O que acontece quando eu entro com Lean referente a um Empower, OpenLab e outros sistemas que estão integrados diretamente àquele equipamento? O que ele faz? Ele substitui ou ele é um complemento para esses sistemas? Uma ótima pergunta, viu, Kleber? Quando a gente fala, por exemplo, de cromatógrafos em gerais, né, por exemplo, HPLC, GC, por exemplo, né, muitos deles são realmente controlados ali, o controle deles é feito através de alguns sistemas como o OpenLab, o Empower, que podem estar standalone, pode ter inclusive uma rede ali que coordena diversos cromatógrafos, né, e eles estão ali para tratar da operação do cromatógrafo, da realização daquelas rodadas de testes e depois do reporte de resultados. E aí, essas soluções, elas permanecem, porque o Lean não vai substituir esse tipo de solução, muito pelo contrário, ele vai se integrar para complementar as atividades que são realizadas nessas soluções que estão dentro do laboratório. Então, vamos supor, por exemplo, que você vai rodar uma nova rodada de testes de cromatógrafo, você tem várias amostras que você vai colocar num único momento. O Lean já tem o registro daquelas amostras, que foi no momento em que elas chegaram, que elas foram, por exemplo, os lotes de controle que foram gerados no RP, ele já puxou aquilo, trouxe automaticamente para dentro do sistema, já identificou. Quando chega no laboratório, se faz a configuração no Lean de quais amostras que vão para uma rodada específica dentro, por exemplo, de um HPLC. O sistema automaticamente alimenta o HPLC com todas essas informações e, após a realização de todos os testes, o retorno desses resultados volta para o Lean. Então, o Lean ele vai armazenar
os dados brutos, tudo que tem hoje no reporte, por exemplo, de um sistema Empower, um OpenLab, aquilo vai estar dentro do Lins, e o Lins vai fazer a sua própria avaliação depois daquilo em conjunto com as atividades para aquela mesma amostra que eventualmente estão sendo realizadas em outro laboratório, como por exemplo microbiologia, e esse conjunto total vai ser controlado pelo Lins para que depois ele possa ajudar, suportar o analista, o técnico de laboratório, para que ele possa dar a decisão de utilização e automaticamente atualizar o RP com essa informação. Não, excelente, excelente. Porque muitas pessoas perguntam, falam, puxa, acabei de fazer um investimento num sistema aqui que está integrado no meu equipamento, puxa, e eu vou comprar um Windows agora, será que eu vou perder esse investimento? Na verdade, você está falando de um sistema de gestão e de sistema de operação, né? São coisas distintas, né? Mas se complementam, né? Se complementa, faz até bastante mais sentido a partir do momento em que ele faz esse investimento num sistema para controlar os HPLCs, que ele tem um sistema Lins depois para poder trabalhar melhor essas informações. Legal. Um outro ponto é assim, igual eu falei, existem muitas planilhas dentro do laboratório, seja na área de desenvolvimento, seja na área de controle de qualidade. Com a entrada do Lins, a gente consegue assim, eliminar ou minimizar muito assim, a utilização de planilhas no processo? Esse é o objetivo principal, e em geral, sim. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para as planilhas que existem no laboratório, nós temos 3 tipos de planilhas principais, né? Num processo mais manual, sem apoio de nenhum sistema, né? Temos planilha de controle de recebimentos, de amostras recebidas, que serve tanto para controlar quais são as amostras que estão no laboratório, e também lead times e tudo mais, né? Certo. Temos um segundo tipo de planilha, que são planilhas para controlar resultados. Então, às vezes você tem, por exemplo, em muitos casos você tem dados brutos que vêm dos seus instrumentos, que precisa passar por um cálculo. Esse cálculo está numa planilha que está validada para poder realizar aquele cálculo. Então, são planilhas que vão apoiar no reporte de resultados, tanto em relação ao cálculo desses resultados, como também ao registro deles para consulta posterior. E temos um terceiro tipo de planilha que é para controlar, por exemplo, reagentes, consumíveis em geral, né? Reagentes, soluções que são realizadas e criadas dentro do próprio laboratório, colunas. Legal. E a ideia do Lins é realmente substituir esses 3 tipos de planilhas, né, dentro do sistema para fazer esse controle de uma forma totalmente informatizada, né, e num sistema que tem uma possibilidade maior de ser validável e de se poder comprovar essa validação. Né? Legal. E até você falando em validação, a gente vê que assim, já existia a necessidade de validação de planilhas eletrônicas. A gente fala validação, mas são adequações e alguns ajustes que possibilitem a segurança desses dados aí e o controle deles, né? E aí não é a planilha que vai controlar em si, mas é todo esse sistema que tem por trás, infraestrutura, diretórios e tal, que vai entrar nisso aí. Para você fazer um trabalho desse de validação de planilhas, por exemplo, vai tempo, e às vezes é um número muito grande, e que justificaria também não só pela segurança, não só pela organização dos dados, rastreabilidade das informações, mas também devido a esse controle, né, cara, que você tem que fazer, seja no inventário de planilhas, validação de planilhas, risco de perda de dados, risco da falta de informação quando você precisa. São N riscos aí que você começa a eliminar, utilizando um sistema, né? Entrando com um sistema desse aí no seu processo de laboratório, né? Mas um processo tão crítico, né? Sem dúvida, né? E quando a gente fala de qualquer tipo de solução para a indústria farmacêutica, né? A gente sempre coloca a régua lá em cima, sempre a gente tem que trabalhar com soluções que são compliant, né? Ou seja, que cumprem o 21 CFR parte 11, né? E certo. Isso é muito importante, né? Então, assim, é importante que o Lins também cumpra essa norma americana, que por sua vez vai trazer também o cumprimento das normas brasileiras e outras normas internacionais, né? E outro tema também que está bastante em alta dentro da indústria farmacêutica mais recentemente é a integridade de dados. E realmente, assim, com planilhas eletrônicas você tem uma maior dificuldade de garantir essa integridade. É muito complicado, é difícil. Eu falo porque se você continuar... Tá aí a Anvisa aí nos últimos eventos que tiveram aí, virtuais aí, que nós participamos inclusive,
esse apontamento, a necessidade de você controlar, validar essas planilhas, né? Agora, você imagina você com todo esse esforço e no final você descobrir que não dá para você garantir a integridade dos dados, porque você, quando coloca uma planilha num diretório, não é uma pessoa, como você faz no sistema, como você tem no sistema de segurança, né? Que o usuário que entrou, ele foi configurado para determinadas ações no sistema. Quando você entra no diretório, você tem pastas, subpastas e é um grupo de pessoas que entram. Um pode entrar e deletar, o outro pode entrar e mudar. Então, assim, você não controla muito bem isso, entendeu? E a E o entrada do custo é sistema muito alto. muito alto, muito alto. E não envolve só uma área, né, cara? Envolve todas as áreas aí de processo, pessoal de qualidade, TI, são muitas áreas envolvidas para controlar esses dados, para assegurar que realmente você vai conseguir utilizar esses dados no futuro. Né? A gente está falando de cálculo de análise, a gente está falando de, igual você falou, de uma gestão de amostras, de análise, tudo é requerido num processo fabril, numa liberação de produto, numa rastreabilidade futura, entendeu? Então, são dados bem críticos. Exatamente. Mas legal esse ponto. E, assim, a gente fala de links para farma, a gente fala muito, assim, está muito acostumado a trabalhar com farma, né? A gente vem desse segmento muito forte, que tudo parece que começa sempre por ali, né? Mas quando a gente fala no Lean, assim, ele depende do segmento, já é hoje utilizado em outros segmentos. O que você pode falar sobre isso? Sim, o Lean, ele tem, claro, suas especificidades para cada segmento. Então, quando a gente fala de farma, a gente olha para o 21 CFR parte 11, mas na prática, se qualquer indústria, e todas têm, né, uma área de controle de qualidade, é aplicável um sistema Lean. Ele vai ser configurado, vai ser utilizado de maneiras diferentes, mas vai ser utilizado em qualquer tipo de indústria que tenha alguma área de controle de qualidade. Então, quando a gente fala, dando exemplos, né, alimentos e bebidas, indústria química, indústria de mineração, inclusive saneamento básico, laboratórios de serviços, inclusive. Então, o sistema Lean ele é bastante aplicável para diversos ramos da indústria diferentes e atendendo às especificidades de cada um desses ramos, né? Entendi. Hoje, assim, aqui no Brasil, como que está essa parte aí de aquisição desse tipo de solução, Coqueiro? Olha, aqui dentro do Brasil, a gente percebe que as empresas, elas estão, sim, se preparando, estão se modernizando, e essa questão de Lean, especificamente, a gente percebe que as empresas estão, sim, começando a olhar com mais carinho, né? Como eu te disse, a gente já está na indústria, eu já estou na indústria farmacêutica desde 2004, e quando eu entrei era o boom da pesagem, né? Muitas indústrias, as maiores já tinham, por exemplo, sistemas de pesagem e dispensação, olhando para a indústria farmacêutica, né? Mas a grande maioria não tinha, então eu vivi esse boom, trabalhei em diversos projetos de pesagem, né? E nós percebemos nesse momento que tem dois tipos de sistema que as empresas estão olhando com bastante carinho, né? Que são sistemas do tipo Lean, né? De laboratório, certo. E também sistemas MES, olhando para o conceito de EBR e tudo mais, é um outro tipo de sistema também que a indústria brasileira está começando a olhar com mais carinho. Em ambos os casos, com apoio mais forte da Anvisa, principalmente agora, depois da última consulta pública, né? A gente percebe que a Anvisa deixou mais claro que ela não só aceita como apoia. Então, agora as indústrias realmente estão investindo mais nisso, né? Antigamente, quando a gente começava a falar do sistema eletrônico, né, a pergunta que a maioria das pessoas faziam nas nossas visitas a Anvisa vai aceitar registros eletrônicos, né? E agora a gente está caminhando... Agora a gente está caminhando para uma realidade que em breve, acho que a pergunta vai inverter, né? A pergunta vai ser, a Anvisa vai aceitar registros manuais? Exatamente. Não, e é engraçado isso aí, né, cara? Porque... a gente que é da área de tecnologia, eu sou formado na área de tecnologia também, na parte de desenvolvimento, embora não seja um desenvolvedor, mas em projetos de implantação de software e validação de sistemas, né? Mas a gente que é voltado a essa área, você fala assim, puxa vida, você chega numa baita empresa, você fala, o cara usa esse monte de papel, cara, não é possível. Não é possível esse monte de papel na indústria. E aí o cara questionar, entendeu? Mas como que a Anvisa vai aceitar registro eletrônico? Você fala, puxa vida, se eu estou usando um sistema que está fazendo o fluxo corretamente, está configurado, tem controle de acesso, tem audit trail, tem tudo ali implementado. O registro é íntegro porque não tem intervenção humana. Aí você fala, como assim questionar, né? Quem é de fora não entende, né, cara? Exatamente, não, realmente. Mas acho que a mentalidade está mudando. Eu vivi muito isso, mas hoje em dia a gente percebe aí, conversando com clientes, conversando com parceiros,
que a mentalidade tem mudado bastante nesse sentido. Ainda bem, né? Com certeza. E fala uma coisa, Coqueiro, referente à implantação de Leans. O que a gente tem que se atentar? Porque a gente sabe que, assim, que todo projeto, primeiro é assim, mudança de cultura, a gente sabe que vai ter. Certo. E aí há uma resistência inicial referente à mudança de cultura, mas assim, quando a gente fala de implantação de um Leans, quais são os principais pontos de atenção assim que pode dar problema assim numa implantação de um tipo de sistema desse, ou até outros, né? Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente passar a mensagem, né, de que assim, não existe pré-requisitos para a implementação de um Leans, né? Ou seja, né, você não precisa, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre, por exemplo, softwares como Empower, OpenLab, né, o Chromeleon, por exemplo, não existe esses pré-requisitos. Então, assim, se você tem uma área de controle de qualidade, quer melhorar o controle, né, a gestão, quer melhorar a performance dessa área, você já está apto a ter um sistema Leans, independente do que você tem em termos de automação, sistemas de controle, né, dentro para os seus instrumentos, ou até mesmo o tipo de configuração que você tem no seu ERP. Então, esse é um primeiro passo. Sim. Acho que um segundo passo muito importante seria definir qual que é a estratégia, né, inicial para fazer a implementação de um Leans, né? Quando a gente fala de estratégia, assim, vamos colocar já de uma vez em todos os laboratórios, vamos começar pelo físico-químico, depois a gente vai para o micro, depois a gente vai adotar, por exemplo, dentro do estudo de estabilidade, levar para o P&D. Então é importante ter essa estratégia. Um passo seguinte, realmente precisa ter pessoas com um grande conhecimento do negócio, da área de qualidade, precisam trabalhar em cima, principalmente aí dentro da nossa indústria, né, da incremento de usuários, o Zero User, trabalhar em cima da ERU, e depois esse ponto do Key User é importante para definir que é importantíssimo que Key Users participem do projeto. O que a gente vê às vezes acontecendo, e que não é um caminho que a gente recomenda, é assim, os Key Users trabalham parcialmente no projeto, e às vezes esse parcialmente não é metade do tempo, é muito menos que isso. Em outros casos, a gente percebe que as empresas contratam pessoas para trabalhar no projeto, pessoas que não conhecem a realidade da empresa, então isso realmente não funciona muito bem, você não consegue ter o maior benefício. Não precisa, né? Fazer isso, mais ou menos isso. Né, cara? Então, aquelas pessoas que estão trabalhando na área, que conhecem as dores da área, que conhecem todos os processos e as dificuldades da área, são as pessoas que precisam trabalhar no projeto. E, cada vez mais, a gente precisa também ter uma atenção muito importante, sempre da área de garantia de qualidade, para garantir uma boa validação do projeto, uma boa validação de todas as estruturas que estão sendo implementadas, né? Tanto para que a gente possa documentar que isso foi feito, poder responder a qualquer auditoria, quanto também para garantir que o sistema foi implementado conforme o requerido e de forma satisfatória, né? Acho que, legal, em linhas gerais, esses são os principais pontos aí. O que eu falo muito pessoal é que, assim, muita gente não dá atenção para a especificação de requisitos do usuário. E é o principal documento, cara. Se você... Isso independe do sistema, tá? Se você vai implementar um sistema onde você não conhece o seu processo, as particularidades, pontos de atenção ali, integrações com outras áreas, porque assim, eu não vou implementar um sistema na minha área sem pensar no impacto para a próxima área, porque vai ter uma interface ali também, né? Então eu falo assim, quando a pessoa não conhece muito bem o processo, não se atém muito ao processo de forma a escrever requisitos, que a gente tem requisito funcional, não funcional, nós temos que pensar em integrações, nós temos que pensar se esse sistema vai se comunicar com outro sistema, como que vai trabalhar esse sistema. Porque assim, eu falo que muitas vezes a pessoa está tão preocupada e fala assim, não, eu preciso de controle de acesso. Cara, se o cara desenvolver um sistema e não tiver controle de acesso, eu falo que pode tirar ele da lista. Assim, você tem que ter o requisito, mas ele não é o principal requisito, digo assim, dentro do que o cara está estudando ali do processo dele, está levantando do processo dele. Essas outras coisas, eu falo que é padrão, tem que ter, não tem jeito. Controle de acesso, perfil de usuário, timeout de tela, expiração de senha, rastreabilidade, audit trail, todas essas coisas, coloca como requisito padrão para qualquer tipo de sistema. Agora vamos conhecer o nosso processo, né? Conhecer o processo, escrever corretamente os seus requisitos ali, referente ao seu processo. Agora vai olhar a lei lá, olha a norma, o que ele fala. Vamos colocar também itens referente à norma, para que você tenha realmente uma especificação de requisito ela robusta, e não pedir para o próprio fornecedor do sistema escrever requisitos. Eu posso ter ajuda? Eu posso ter ajuda.
Mas se eu transferir isso para outra pessoa, ela vai trazer o conhecimento dela e não a sua necessidade. Então, acho que é um ponto de atenção que eu acho que as pessoas têm que realmente trabalhar nas indústrias, porque não é uma cultura ainda hoje assim tão forte, tá? Muitas empresas fazem, mas não é uma cultura tão forte, né? Não, perfeito. Acho que foi muito bem colocado. Existe muito reaproveitamento realmente de requisitos. Alguém que eventualmente tenha participado de um projeto anterior, pega uma ERU que foi feita para o projeto anterior em uma outra companhia, uma outra empresa, e manda isso para o mercado como a ERU da empresa atual, e nem sempre aquilo reflete a realidade. Então, realmente, esse ponto é bastante importante, que a realidade da empresa esteja lá representada dentro desse documento de requisitos de usuário. Legal. Você comentou sobre uma parte que é bem importante na área de laboratório. A gente sabe que reagentes ele tem um controle bem específico, né, dentro dos laboratórios, e que requer uma atenção muito grande. Como que funciona a gestão de reagentes, padrões, vidrarias, isso que você até passou de colunas e outros pontos dentro do LIMS? E o que isso agrega para o processo ali? Olha, esse é geralmente um dos pontos que usa o maior número de planilhas eletrônicas dentro de um laboratório que é coordenado de forma manual, que é operado de forma manual, né? Por quê? Porque geralmente, vou te dar um exemplo do que acontece na maioria dos casos, né, pela experiência que a gente tem aí na conversa com os clientes, reagentes. Reagentes, o laboratório de qualidade percebe a necessidade, manda fazer a aquisição daqueles reagentes, eles são comprados, quando chega, eles enviam os reagentes, né, o pessoal que recebe via, por exemplo, depósito normal, já envia para o controle de qualidade da baixa. Você olha dentro do RP, saldo zero. E dentro do laboratório, tem lá uma unidade fechada, sem nenhum tipo de uso ainda. E aí a hora que ele nasce, ele some no RP, nasce numa planilha eletrônica, entendeu? Que a partir daí ele começa a controlar a rastreabilidade das amostras que utilizaram aquele lote específico de reagente, tá, numa planilha eletrônica. A baixa das quantidades daquele reagente está numa planilha eletrônica. O controle de se é necessário pedir para comprar mais ou não está dentro de uma planilha eletrônica. Então é muito importante que o LIMS ele tenha internamente um controle de estoque para aqueles produtos que são controlados dentro do laboratório. Então, ao invés desse reagente que morreu no RP nascer numa planilha eletrônica, ele vai nascer no LIMS e vai ser controlado no LIMS, e ele vai receber uma identificação. Quando ele for utilizado numa amostra específica, vai ser realizada a leitura daquela etiqueta de código de barras, automaticamente o sistema pode dar a baixa da quantidade que é utilizada para aquela amostra. Então, nisso você já está baixando a quantidade ao mesmo tempo, criando a rastreabilidade de quais amostras utilizaram quais lotes de reagente. Então, esse é um exemplo, né? Para soluções ainda é mais complexo, porque a solução ela nem chega a existir dentro do RP, porque a solução é uma preparação interna que é feita dentro do laboratório. Mas dentro do LIMS você tem condição de, da mesma forma que você controla os reagentes, você criar dentro desse controle de consumíveis, né, um estoque de uma solução específica, identificá-la e utilizar normalmente, inclusive verificando na hora da utilização se ela ainda se encontra válida, né? E tudo isso segue para outros tipos de consumíveis, né? Então vidraria vai seguir seu próprio processo, colunas cromatográficas especificamente, elas têm um processo um pouquinho mais complexo, porque você utiliza e pode reutilizar, e precisa saber, muitas vezes, ter um controle de quem está com a gestão daquela coluna no momento específico, né? E fora isso, enfim, consumíveis como um todo, padrões também é muito importante, até pelo alto custo envolvido, né? Tem padrões que são muito caros, então é importante que o LIMS possa gerenciar tudo isso, registrando tanto os consumos de cada um desses tipos de consumíveis durante o processo, a rastreabilidade e também poder ter o logbook de utilização e tudo mais. Né? Ô Coqueiro, só uma coisa, eu tenho um RP na empresa, certo. Eu tenho lá o meu módulo de qualidade. O SAP nós temos o QM, né? Tem o Proteus, tem seu módulo de qualidade, outros RPs. Foram desenvolvidos módulos para essa parte de controle de qualidade, onde eu participei de implantação de QM, por exemplo. Lá você consegue definir toda aquela parte de especificações, a gente consegue definir todos os tipos de testes, parâmetros,
e depois a gente dá uma decisão de utilização, que seria a liberação ou não de uma matéria-prima, de um produto. Quando eu falo de uma entrada de um LIMS num laboratório que já tem esse módulo do ERP, o que acontece com o meu processo? Ele é mais um... Imagina assim, eu vou usar essa base junto com o meu LIMS, eu vou trabalhar os dois ali, eu consigo trabalhar, não consigo? Como que funciona, cara? Eu gostaria de começar a responder essa questão com duas questões que são importantes, né? Primeiramente, Legal. não é um pré-requisito para o LIMS ter esse tipo de configuração no RP, né? Como eu comentei anteriormente, não existem pré-requisitos. O importante é que você tenha a necessidade de fazer uma gestão mais qualificada dentro do seu laboratório, então já é motivo para ter um LIMS. Tá. Em segundo lugar, não é adequado, até para manter a integridade de dados, que você tenha uma base duplicada, né? Então, assim, já Legal. tiramos aí essa questão de ter que fazer atualização no RP e atualização no LIMS ao mesmo tempo, né? Então, a gente Não faz quer trabalhar sentido, dessa né, forma. cara? Exatamente. Corre até o risco, né? Um risco muito grande, né? Corre até um risco das informações não baterem, exatamente isso. Então, o que a gente considera, né? O LIMS, por definição, ele tem total condição de ser o mestre desse tipo de informação. Então, se a gente chega num laboratório, numa indústria que não tem nada, toda a gestão de amostras, parâmetros, especificações e tudo mais vai estar no LIMS. Só a decisão de uso, que ela vai estar no LIMS também, mas geralmente a gente manda para o RP, porque aí tem questão de custo, tem questão de estoque e tudo mais, que aí o LIMS realmente não vai controlar, ele vai mandar essas informações para o RP, né? Estoque, eu digo, estoque geral da fábrica, né? Agora, quando você... É bem comum, você deu o exemplo do SAP QM, né? É bem comum a gente encontrar em algumas empresas uma configuração já mais completa. Então, você tem alguns casos em que no ERP você tem apenas a decisão de uso, em outros casos você tem no ERP já a decisão de uso e quais são os parâmetros, as especificações. Então, antes da decisão de uso, alguém precisa entrar lá e colocar todos os resultados. De qualquer forma, estamos falando de um processo onde existe uma redigitação dessas informações. Então, ele foi para campo, realizou todas as análises, eventualmente tirou aquela informação de um relatório que saiu do próprio instrumento, equipamento que foi utilizado, ou não, ele está registrando aqui em um documento em papel. E aí, depois, ele vai para o RP, pega todos aqueles resultados e coloca no RP, mas só os resultados, os dados brutos, geralmente não. Isso vai ficar em planilha, vai ficar Quando temos esse cenário, então a gente pode sim aproveitar as especificações que estão no RP para trazê-las para dentro do LIMS, entendeu? E aí o LIMS ele pode trabalhar nesse conceito de utilizar isso, mas ele vai registrar muito mais do que o RP precisa. Ele vai registrar todos os dados brutos, vai registrar a execução do processo propriamente dito, né? Então ele pode fazer a gestão de como que aquela análise tem que ser realizada, guiar o operador através do conceito de LESS, que é um conceito que é complementar ao LIMS, que é de Laboratory Execution System, então reforçar o procedimento. Você tem 3 dados brutos que vão gerar um resultado, ele vai armazenar os dados brutos, ele vai fazer o cálculo daquele resultado, e ao final do processo, o LIMS automaticamente vai enviar essas informações para o RP. Então, se o RP está parametrizado para receber resultados e decisão de uso, o LIMS vai mandar as duas informações para ele. Exatamente. Legal. Então, teoricamente, né, assim, o que a gente propõe, o que a gente recomenda, é que ao final de uma implementação do LIMS, não precise se acessar o RP para fazer para mandar nenhum tipo de informação. Você vai trabalhar com LIMS e ele vai alimentar o seu RP com aquilo que o seu RP necessita, né? Então a gente está falando de resultados, está falando de decisão de uso, está falando inclusive de características de algumas matérias-primas, né? Então, por exemplo, você está recebendo um princípio ativo, é lá no laboratório que você vai chegar na potência de um lote específico, né? Então o LIMS também tem a possibilidade de enviar automaticamente para o seu ERP alguma característica daquele lote para informar qual foi a potência obtida durante o processo de controle de qualidade. Legal, você falou aí de potência, eu vou aproveitando os ganchos, tá? Claro. Aí facilita, e como a gente leva muito num bate-papo, eu ouço, absorvo algumas coisas e a gente tenta encaixando algumas perguntas aí já dentro desse contexto. Quando você fala da potência aí, fala, Lê, pô, cara, tem um pessoal aí dando parabéns aí pela live, tem um pessoal dando um joia pra gente aí. Pô, cara, boa noite aí. O pessoal tá chegando agora também. Que bacana. Espero que estejam gostando. Bem legal. Então, assim, como é um bate-papo e eu vou utilizando tudo aí que essas informações estão passando, eu vou aqui só matutando aqui, né? Cara de tapira matuta, né? Eu tô lá e tal. Aí você falou de potência. Então, vamos
vamos entender assim, uma situação. Imagine que eu tenho lá o meu resultado de análise, toda a integração ali que tem de um sistema qualquer de laboratório, que interage com o equipamento, que tem esses resultados aqui para o Linux. Chegando no Linux, essa potência aí, eu consigo já integrar com o meu RP, de forma que, na abertura da ordem, eu já obtenho essa informação, eu calculo aqui, já mando isso calculado referente ao o item, referente à matéria-prima. Para minha ordem, eu tenho necessidade na ordem fazer esse cálculo para utilização, por exemplo, na pesagem lá, entendeu? Eu tenho lá um lins que teve um resultado de um ativo, aí precisa de um compensador, esse ativo ele pode ser maior ou menor do que 100%, e aí você integra com o RP de forma que na abertura da ordem haja um cálculo, um aproveitamento dessa informação. Seria uma integração, né? Como que funciona? Vamos lá, assim, geralmente todo esse processo de quando você, por exemplo, dentro do seu RP, você define qual que é a potência padrão que você vai ter, por exemplo, para realizar depois um processo de pesagem, né? Então, isso tudo é definido anteriormente, né, no momento anterior. E aí, quando você tem um processo real acontecendo, você vai, dentro, por exemplo, de um sistema de pesagem, fazer o recálculo de potência em função do que estava definido como padrão e o que você tem naquele lote específico que está sendo utilizado. Mas isso já sai um pouquinho do escopo do que é o Leans. O Leans, ele trabalha dentro aquelas atividades que são de laboratório, são as atividades que o Leans vai controlar. Então, geralmente, o que acontece? Quando você recebe um lote de matéria-prima, e aquele lote, aquela matéria-prima específica é um ativo, então você vai fazer todos os testes e dentro daquele processo que você está realizando do Leans, você vai obter a potência daquele lote específico. Então, ainda antes de dar a DU, ou no momento de dar a DU, aí cada DU é decisão de uso, né, dentro de cada processo, o sistema, junto com essa informação, ele vai mandar a informação de qual é a potência daquele lote. E aí o lote vai ter a sua potência registrada e ele vai passar para o status de aprovado. Acabou o processo dentro do laboratório. Aí quando o operador ele vai utilizar um outro sistema, e já dentro da produção, por exemplo, um sistema de pesagem, que aí já faz parte do MES, aí nesse momento ele vai fazer o cálculo de potência em cima daquilo que foi reportado pelo Leans, mas o Leans não participa mais desse processo de fazer o recálculo, porque aí a gente já está dentro da área produtiva, utilizando o sistema MES, né, que é o Manufacturing Execution System, que já é o sistema específico para controlar o processo dentro da produção. Excelente. E quais as possibilidades, então, de integração que eu tenho? O que seriam essas integrações? Assim, imagina que seja uma implantação perfeita. O cara já foi lá e passou para você, cara, ó, nos meus requisitos eu quero tais integrações. O que seria uma implantação perfeita quanto à integração, minimizando assim os impactos dentro de um processo desse? Olha, isso tudo, assim, existem diversas possibilidades de integração, então vou falar aqui sobre várias possibilidades. Geralmente, essas integrações, elas entram dentro daquela estratégia que eu comentei anteriormente, né? Qual que é a estratégia de implementação? É se avaliar se já vai fazer uma primeira implementação com uma integração completa de tudo, ou vamos integrar os pontos principais para já implementar mais rápido, começar a ter um ganho, e depois em fases posteriores vamos integrando o resto. Mas, quando a gente fala de integração, a gente tem dois tipos de integrações principais: integração com sistemas corporativos e integração com os instrumentos. Quando a gente fala de integração com sistemas corporativos, então vamos pensar no RP, que sempre é uma das integrações mais comuns que se faz, né? Então, pensando, por exemplo, em matérias-primas e material de embalagem. Na hora que a gente recebe, né, a empresa recebe, tem um recebimento de um lote novo, aquele lote entra em quarentena, aquilo vai gerar uma demanda de análise. Então, nesse momento, dando um exemplo com SAP, por exemplo, existe lá o lote de controle no módulo de QM, ele vai trazer aquilo, com base naquilo ele vai gerar já as necessidades de amostra para o laboratório. Então, assim, automaticamente ele já vai preencher um pedaço da informação que muitas vezes é controlado hoje em planilha, né? Ele já vai saber que aquela amostra existe, que ela precisa ser coletada, depois ela precisa ser enviada. Depois aquela amostra vai passar por todo o processo até o final, e o sistema vai devolver resultados, mais decisão de uso. Isso eu dando um exemplo de matéria-prima e material de embalagem. Sim. Um outro exemplo é quando a gente está falando, por exemplo, de amostras de controle em processo ou amostras da produção que são analisadas dentro do laboratório. Se a empresa que está fazendo essa implementação tem uma solução de MES dentro da produção, automaticamente, na hora que ela gera essa amostra, ela vai gerar uma identificação para aquela amostra e
essa informação vai ser enviada para o LIMS. Então, na hora que ele envia essa informação para o LIMS, o laboratório, antes de ser notificado por qualquer pessoa, ele já vai saber, olha, está vindo uma amostra da produção, e o LIMS vai interpretar aquela etiqueta de código de barras de forma automática também, né? Então, na hora que chega no LIMS, só de fazer a leitura, ele já sabe o que é, de onde veio, que horas foi coletado e tudo mais. Então, é um outro exemplo de integração com sistemas corporativos. Um terceiro exemplo de integração com sistemas corporativos é quando você tem um problema dentro do seu processo. Então, você precisa, por exemplo, gerar um desvio de qualidade, isso dentro do laboratório. Certo. O LIMS, ele consegue trabalhar reanálises, consegue trabalhar até um certo nível, mas vamos pensar que quando a gente está falando de desvios de qualidade, é uma coisa muito mais ampla, que cuida de desvios em todas as áreas dentro da indústria, né? Depósito, produção, LIMS. Então, geralmente, o LIMS faz uma primeira tratativa, mas depois vai submeter aquelas informações relativas ao desvio de qualidade que aconteceu dentro do processo para um sistema de gerenciamento de qualidade, um SGQ, por exemplo. Ele submete... A tratativa que você fala seria uma informação que serve de base para, lógico, a qualidade seguir com o processo. Exatamente. Então, a qualidade vai dar a tratativa, tudo, mas o LIMS ele já pode automaticamente criar essa informação dentro desse sistema, né? Então, esses são alguns exemplos de integração com sistemas corporativos. Quando a gente vai para a camada de instrumentos, então, assim, a princípio, um sistema LIMS ele pode se conectar com qualquer tipo de instrumento que possua interface, ou uma porta para fazer essa interface, como, por exemplo, uma porta serial para uma balança, ou que possua, por exemplo, um sistema que controla a operação daquele instrumento. Então, ele pode fazer a conexão com o próprio sistema, né? Geralmente, numa implementação, existem dois tipos de instrumentos que são candidatos para uma primeira onda. Os cromatógrafos, em geral, porque geralmente ele já tem esses sistemas, a gente falou aqui sobre o OpenLab, falou sobre o Empower, outros tipos de sistemas. É a base, né? Exatamente. Então, assim, e geralmente é um número de equipamentos muito grande, então você já tem um ganho muito significativo com essas avaliações, com essa integração apenas com esse tipo de sistema. E um outro também, um grande candidato para uma primeira onda, são as balanças, em geral. É uma integração diferente, a maioria das vezes através da porta de comunicação, mas serve também como um ponto importante para fazer uma primeira integração. Mas quando a gente fala de medidores de pH, contadores de partículas, qualquer outro tipo de instrumento, ele pode ser integrado ao LIMS também, mas em muitos casos isso acontece numa onda posterior. Legal. Quando você fala, então, dele, ele consegue integrar com qualquer tipo de porta, ele consegue fazer comunicação com outros tipos de instrumentos e tal, quando eu tenho, porque assim, a gente sabe que existe a necessidade de gestão de temperatura, controle de temperatura, umidade, em diversas áreas e controle não é diferente. Eu conseguiria conversar com esse cara? E aí gerar registros, sensores, essas coisas ou não? Nada a ver. Sim. Olha, sim, é um pouco diferente, porque quando a gente está falando da conexão com instrumentos, o primeiro foco são os instrumentos que vão gerar resultados para a sua análise. E eu vou viajando, tá? Não, fica tranquilo, acho que é importante mesmo. São dúvidas. É legal que o pessoal já também, que a gente tem que viajar igual eu, então estou seguindo esses caras que viajam. Exatamente, mas são dúvidas das pessoas que também provavelmente estão assistindo aqui, estão tirando dúvidas também sobre a solução, né? Mas assim, então vamos pensar em instrumentos que vão reportar resultados, né? Então esses instrumentos é o que a gente comentou até agora, né? HPLC, GC, balança, contador de partícula. Existem alguns casos, vamos pensar, por exemplo, em estudo de estabilidade, né? Que também é um tipo de informação que pode ser gerenciado pelo LIMS. Geralmente você determina quais são as amostras, né? E depois que você determina quais são as amostras, você determina também dentro dos time points, né? Dentro dos seus tempos, olha, quando que cada uma delas vai ser analisada, faz uma identificação e elas vão para uma câmera fria. Então, por exemplo, nesse momento, há a possibilidade do LIMS estar integrado, por exemplo, com sensores dessa câmera fria para saber se durante o período de armazenamento daquelas amostras houve algum problema de temperatura, ela saiu por um tempo, né, fora da tolerância daquela temperatura que estava previamente definida. Então, existe também essa possibilidade para garantir que as amostras estão íntegras, né? Ah, legal, legal. E aproveitando que a gente está falando de integração, eu consigo aproveitar a implantação do LIMS para a área de desenvolvimento? Perfeito, é uma ótima pergunta. Sim, na área de desenvolvimento, existem, quando a gente está falando de desenvolvimento de novos produtos ou desenvolvimento analítico, né, existem diversas... Eles têm uma conexão, né, cara? Eles têm uma conexão. Sem dúvida. Exato, e assim, em muitas empresas, inclusive, o que a gente percebe é que existe, inclusive,
um compartilhamento de recursos, né? Sim, Pessoas ou equipamentos, né? Ou seja, é bem comum você chegar num físico-químico, por exemplo, e ter lá, se não as mesmas pessoas, mas os mesmos instrumentos, os mesmos equipamentos sendo utilizados tanto por CQ quanto por P&D, né? Por pesquisa e sim. desenvolvimento. Então, é importante, sim, ter essa conexão. A área de pesquisa e desenvolvimento, ela gera uma demanda grande de amostras durante o processo também. E as amostras dela, muitas vezes a rastreabilidade dessas amostras é muito mais difícil de controlar, porque não tem assim um gatilho no RP, não tem um gatilho na produção, é alguma coisa, alguma demanda que surge durante o processo de desenvolvimento desse novo produto. E o Lean, ele pode sim ser utilizado, inclusive o próprio estudo de estabilidade, muitas vezes é uma das partes envolvidas aí no processo de desenvolvimento. E aí, falando um pouquinho mais sobre a nossa solução da Siemens, né, ela pode, inclusive, gerenciar não só a parte de amostras, mas o processo de pesquisa e desenvolvimento, desde a parte de gestão de especificações, gestão de fórmulas, e, inclusive, apoiar depois o scale-up, né, que é esse processo de tenho aqui um novo produto ou uma nova formulação desenvolvida, agora eu quero passar essa formulação para o meu ambiente de produção, né? Então, ela tem essa possibilidade também. Então, assim, essa, por exemplo, é uma grande oportunidade de fazer uma onda posterior de implementação do Lean, levar o Lean para a área de pesquisa e desenvolvimento. É aí que eu falo que se a pessoa tiver um pouco mais de cuidado, atenção, quando ela for fazer levantamento de requisitos, nesse sentido eu falo que é um ganho muito grande. Porque se ela conversa com as áreas como P&D, se ela conversa com o cara lá do recebimento, sei lá, com outras áreas, ela começa a entender que há uma conexão, né? Que há uma integração ali que dá para aproveitar muito, né? E quanto mais você reduz essa intervenção humana, esses inputs manuais aí, você começa a gerar muita segurança para o seu processo, né? Lógico que a gente não fala que segurança 100%, porque a gente está trabalhando com tecnologia. Vão ter gaps. E é para isso que tem dentro do processo aí os desvios, né? Que a gente aplica aí, igual você falou. A área de qualidade cuida disso. Então, se eu estou fazendo um trabalho, tá lá, todas as áreas integradas com o meu Lean, seja equipamento, seja na área na parte de recebimento, seja na entrada lá da amostra. Então, a gente está falando de uma integração sem intervenção humana, de forma que eu consiga rastrear todo o fluxo, de forma muito simples. Pede um relatório hoje, para determinadas operações que você faz dentro do CQ ou dentro do P&D. Você tem que olhar diversas planilhas, absorver aquelas informações, organizar a informação para você gerar um relatório, ou um gráfico que seja. Quando você usa um sistema e você tem tudo isso integrado, são cliques. Eu configurei já meu relatório, eu tenho um clique ali, um OK que sai um relatório de acordo com o que eu preciso. Eu faço uma gestão muito mais fácil. Eu falo que hoje as pessoas se preocupam mais com problemas, porque o uso de planilhas, processos manuais gera muito problema. Se você usa esse tempo para melhoria de processo, através de quê? Organização, entrada de sistema, estou falando assim, são diversos sistemas para diversos processos. A informatização, a automatização dos processos, ela traz essa segurança, essa agilidade, né? Essa tranquilidade maior de você saber como está o processo. Você está na sua mesa lá olhando, pô, isso aqui já foi programado, mas não foi. E a gente fala assim também de programação, até aproveitando, tem a programação de produção, que muda o tempo inteiro. Como que você faz isso no Lean? Para reprogramar? É mais simples do que eu fazer lá no dia a dia? Como que você faz isso, esses ajustes? Não, você consegue fazer esses ajustes no Lean, inclusive você consegue dar já uma visibilidade disso muito maior, né? Porque geralmente a gente está falando de mais uma planilha muitas vezes, né? Sim. A programação dentro do laboratório de geralmente ponta, é né? mais uma planilha, exatamente. De ponta a ponta. Mas assim, um ponto, Kleber, acho que muito importante de ser realçado e de ser levantado nisso tudo é o seguinte: dentro do laboratório hoje, os analistas, os técnicos, eles têm duas preocupações. Uma preocupação é realizar as análises conforme o que é requerido. E uma segunda é de documentar e garantir que aquilo tudo foi feito conforme requerido. Então imagina o ganho que se tem quando o sistema faz todas as checagens para você e quando a execução do processo já está documentando o processo. Legal. Então, à medida que ele está excelente. realizando a análise, a documentação já está acontecendo em paralelo, não está tendo que se preocupar com isso, né? A gente falou aqui bastante de amostras, mas imagina o seguinte: os equipamentos eles têm que ser calibrados.
Então, imagina o trabalho que Qualificados. qualificados, o trabalho que se tem para garantir que o equipamento que está sendo utilizado, o instrumento que está sendo utilizado, ele está nas condições adequadas. Sim. Outra coisa, os operadores também têm que estar com os treinamentos em dia. Cada tipo de análise requer um treinamento, então é importante... Dá para fazer toda essa gestão lá. A gestão dos equipamentos, da calibração, qualificação, manutenção e tudo dos instrumentos, sim. A gestão das competências também. Então é importante, porque imagina, né, o operador, ele fez os treinamentos para fazer 3 tipos de análise, um 4º tipo de análise. Se ele fizer, eventualmente, de forma incorreta, ou não tiver a qualificação para aquilo, pode dar um problema na auditoria. Por mais que ele tenha feito certo, ele não tem a qualificação, mas fez certo, mas não tem a qualificação, não adianta, né? Por uma questão de auditoria, isso é um problema. O sistema pode garantir que isso esteja acontecendo de uma forma adequada. Ou seja, o instrumento não está qualificado, não pode ser utilizado. O operador não está qualificado, não pode fazer aquela análise, né? Então, tudo isso é importante para que a gente tenha aí esse cenário de maior garantia do processo e uma garantia de que o processo foi executado de uma forma adequada. Legal. Legal. E fala um pouquinho, assim, a gente falou muito do sistema em si, a forma que vocês comercializam o Leans, é servidor local, pode ser servidor local, ou vocês oferecem só no modelo onde os dados ficam na nuvem, um modelo assim mais voltado ao SaaS, né? Como que vocês comercializam? Olha, hoje a gente tem visto uma demanda muito grande ainda por instalações locais, né? Então a Siemens, ela trabalha com instalações locais, com formato de licenciamento aí pode ser perpétuo por subscrição, mas em geral, a grande maioria dos casos a gente tem trabalhado realmente com instalações on-premise, instalações locais dentro dos nossos clientes. Legal, isso é interessantíssimo. Eu acho que assim, o nosso bate-papo, eu pelo menos estou aprendendo pra caramba, não sei o pessoal aí. O pessoal que está aprendendo aí, manda um joia, né? Eu vi que tem a galera aí que participou de outras lives aí, os nossos convidados de outras lives, os caras top também aí. O Adriano, Klein, tal, Alvarez, quem mais está aí que participou de outra live? Hoje eu acho que o Luciano não conseguiu, o Tavares, mas ele me avisou antes que ia conseguir participar da live. O pessoal aí ajudando a gente, né? Eles estão conosco nesse projeto, assim como você, e, putz, uma gratidão muito grande aí. Oi, Ju, obrigado. A Júlia trabalhou comigo lá na Takeda, a Elmer, ó, o pessoal aí, que bacana. Bacana mesmo ter vocês aí. Nós temos aí 6 minutinhos aí, ô Anderson. Eu acho que é legal você passar aí as informações mais de conclusão mesmo, e a gente agradecer o pessoal. Acho que vai ser o tempo que a gente vai ter aí agora. Referente esse tipo de solução, acho que é mais voltado aos cuidados, caso a pessoa tenha algum interesse também em saber mais sobre Leans, se encontra no site de vocês, como que é isso? Assim, hoje, atualmente, se alguém quiser alguma informação adicional, pode pesquisar no site da Siemens, tem as nossas redes sociais também, procurar, por exemplo, por Anderson Coqueiro no LinkedIn, vai me achar facilmente. O site da Siemens é voltado para a indústria farmacêutica, é o siemens.com.br/pharma, com PH, né? Então, ali a gente tem informações sobre o Leans e também sobre outras soluções importantes aí para o processo mesmo de digitalização de uma indústria farmacêutica, né? É importante levar em consideração a implementação de um Leans, porque o custo da não qualidade é muito alto. Na indústria farmacêutica, talvez ainda mais alto do que em outros tipos de indústria, né? Bastante, cara. E o esforço que se tem para garantir essa qualidade, tanto em termos de processo, termos de documentação e termos de produtos, com processos manuais e com as demandas cada vez mais crescentes que se tem hoje no mercado, né? É realmente muito difícil e é muito custoso fazer tudo isso, né? Então o Leans ele vem para facilitar esse trabalho, o Leans ele vem para realmente deixar com que as pessoas responsáveis pelos processos dentro do laboratório foquem no resultado, naquilo que elas são boas, o core da atividade, que é realizar as análises corretamente. E deixa que o sistema cuide daquela parte mais operacional, a parte de reportes, inclusive, né, que muitas vezes a gente sabe a dificuldade que se tem para fazer um relatório, se trabalha numa planilha Excel, se gera alguns gráficos, manda para um PowerPoint, depois manda para o e-mail. Esses relatórios aí são configuráveis? Como que é? Dá para configurar no estilo da pessoa? Assim, meu laboratório trabalha com determinados tipos de layout
e tipos de campos e colunas, eu quero usar isso aqui no meu sistema. Eu consigo configurar? Como que é? Sim, a solução ela tem já alguns relatórios standard, né, normal, e qualquer necessidade adicional ela pode ser colocada dentro de um projeto. Inclusive, em muitos casos, né, assim, é uma tecnologia bastante comum de mercado que a gente utiliza hoje, né, de SQL, por exemplo. Então, é bem comum que dentro de uma empresa alguém de TI, do TI local, por exemplo, fique responsável por criar novos reportes posteriormente. Então, geralmente, quando a gente fala de reportes, a gente está falando tem o certificado de análise, que é um dos mais importantes, que o sistema também vai ser responsável por gerar, Legal. Mas a gente está falando de relatórios gerenciais como um todo, que vão dar visibilidade, vão estar trazendo, dentro dos processos executados dentro do laboratório, né, os principais KPIs que são necessários para uma boa gestão da qualidade. Né? Pô, que legal. Nós temos aí praticamente aí 2 minutinhos, que vai entrar agora. Eu quero aproveitar esse tempo aí primeiro para agradecer sua participação, dizer que admiro bastante o seu trabalho, sempre tivemos um relacionamento muito bacana. Eu falo que vale muito a pena, assim, eu estou no segmento aí há 24 anos, né? Fiz 24 anos esse ano. Segmento farmacêutico aí, e eu falo que valeu cada instante, cada segundo, assim, porque conheci muitos profissionais fantásticos, aprendi pra caramba. Muitas vezes entrava num projeto, o cara falava, vai para esse projeto, se não der certo, está fora. Eu ia do mesmo jeito, porque eu sou abusado. E assim, conhecer você, conhecer o pessoal que está aí, que participou conosco aí, pô, fantástico. Quero aproveitar e agradecer o pessoal que sempre participa com a gente na live. Tem um cara que está aí assistindo a live que eu conheci, cara, quando eu entrei na BIC Química Farmacêutica, o Alê, eu conheci, ele trabalhava na área de operações logísticas, e eu entrei na expedição na época, né? Então, assim, pô, agradecer aí a participação do Alê. E o pessoal que está aí, a Ju, trabalhou comigo na Altana, o pessoal da Siemens aí, que sempre está dando uma força aí para a gente nos projetos, T2, o pessoal aí, todo o pessoal aí que participa conosco aí, o Adriano da Bering aí agora, né, que era da Takeda. Cara, fantástico, fantástico. Agradecer mesmo, viu, Coqueiro? Deixa aí a sua mensagem também, agradecimento aí também para a galera aí. Eu, mais uma vez, aí, agradeço o convite. Realmente, assim, tem sido um trabalho bastante relevante esse que você tem feito. Mais uma vez, os parabéns, porque eu tenho visto vários profissionais renomados que realmente são autoridades aí dentro das suas especialidades, né? E fico muito feliz de fazer parte também desse conjunto de profissionais que foi convidado para fazer essa live. Pô, cara, excelente. Espero que as pessoas que estão na live tenham aproveitado, tenham gostado do conteúdo e me coloco à disposição para qualquer avanço aí, no sentido de se falar, de se estudar sobre uma solução Lean. Podem me procurar, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Valeu, galera. Valeu, Coqueiro. Obrigado, gente. Obrigado, Kleber. Um abraço a todos.